Quero voltar nesse texto. E o assunto que eu quero seguir falando tem a ver com essa temática, o treino do discípulo. Hoje, se der tempo, quero discorrer sobre a missão, a oração e a fé. Amém? 1 Coríntios 9, verso 24, NVI. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Os corações aqui estão abertos. Posso ouvir o amém? Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Importante você estar com o coração aberto nesse momento para ouvir a palavra de Deus. Se você tem o costume de anotar, anote. Se você não tem o costume de anotar, comece agora anotando os textos, anotando aquilo que o Senhor falar contigo, para durante a semana você meditar nos teus momentos de devocional. Amém, meus irmãos? Esse texto, o apóstolo Paulo usa alguns exemplos. Ele usa o atleta, ele usa um lutador, ele declara: eu não estou dando socos no ar, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou lutando com um alvo, com um objetivo. Ele disse: nós devemos correr a corrida não como quem está ali apenas para participar, mas correr de tal maneira a ganharmos a medalha de ouro. Isso aqui chama minha atenção. É fundamental nós fazermos aqui uma pequena distinção. Uma coisa é salvação, outra coisa é missão, propósito. Muitos ainda têm aquela mentalidade de sobrevivência. Eu quero tentar não pecar, eu quero tentar viver uma vida mais ou menos correta, para que no final de tudo eu possa ganhar a salvação. Quem pensa assim não entendeu a mensagem do Evangelho. A primeira coisa que você recebe em Jesus é a salvação. Você é salvo para uma missão. Entenda isso. Você foi salvo para viver e cumprir agora uma missão. E missão dada é missão? Todo mundo aí viu Tropa de Elite. Missão dada é missão cumprida. Isso chama a minha atenção, porque Paulo ele está falando para um tipo de gente, para um tipo de povo que quer ser tropa de elite. Porque ele está dizendo: vocês devem correr no estádio não para participar, vocês devem correr de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele está falando aqui para quem quer ser além de um participante, alguém que quer ser tropa de elite. Eu estava vendo com meu filho o filme Máquina de Guerra. E o filme não tem muito enredo, não tem muita história. É pancada do início ao fim o filme. É mais ou menos a história do cara que quer ser um ranger, um soldado tropa de elite. E ele aguenta tudo até o final. Meu filho chegou uma hora e disse: mas esse cara é imparável. Eu disse para ele: é assim que tu tem que ser. Nós temos que ser imparáveis em Deus. Nós devemos querer ser rangers, boinas verde, tropa de elite do reino de Deus. Ainda que todos não venham a ser, mas eu creio que o Senhor está levantando homens e mulheres, jovens, adolescentes, anciãos, pessoas que querem mais do que apenas participar da corrida, querem viver a missão, querem cumprir o propósito. Nós somos salvos para cumprirmos uma missão.
para cumprirmos um propósito. E não há como cumprir este propósito sem que você seja muito bem treinado. É interessante, quando Jesus chama os seus discípulos, lá em Mateus 4, ele encontra Pedro, ele encontra André, ele encontra Tiago, ele encontra João, e ele diz: venham após mim, vinde após mim. O texto diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Muitas vezes olhamos aqui para o texto pensando que eles deixaram tudo a respeito das coisas naturais, econômicas, dinheiro, trabalho, mas nós nunca percebemos o mais importante. O que eles deixaram foram as ideias e a busca por um propósito humano. O que eles deixaram foi aquela ideia humana, aquele sonho americano, aquela coisa do mundo, para agora abraçarem a missão de Cristo. Então o ponto aqui não é deixar tudo financeiramente, não é largar tudo que você tem agora. O ponto aqui é largar no teu coração e abraçar o propósito de Cristo para a tua vida. Este é o ponto. Não são apenas os bens materiais, mas as ideias, os planos, os sonhos pessoais agora são sujeitos a Deus, à missão, ao propósito de Deus. Como é fácil, irmãos, nos apegarmos às coisas daqui. Mas o chamado de Cristo é: vinde após mim. E aí deixaram tudo, deixaram as coisas daqui e disseram: Senhor, a partir de agora a minha vida é cumprir o teu propósito. Eu vou curtir, eu vou aproveitar, mas eu vou fazer isso enquanto eu estou cumprindo a minha missão. Este é um ponto importante. Os crentes precisam mudar de vida com consistência. Nós não podemos seguir a Jesus aqui no culto e amanhã vivermos outra coisa. Como se o nosso chamado não existisse. Como se nós não tivéssemos recebido uma missão. Não, a nossa rendição, ela deve marcar todos os dias da nossa semana e não apenas hoje à noite no culto. O que diz em Romanos 12? Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Então, irmãos, a salvação nos foi dada para uma missão. O Senhor disse: ide. O texto bíblico diz: façam tudo para a glória de quem? De Deus. Irmãos, nós temos uma missão a cumprir aqui. Nós não estamos de férias, nós não estamos passeando no mundo, nós estamos aqui em uma missão. E as disciplinas espirituais, a oração, a comunhão com Deus, o congregar, a meditação bíblica, visam nos treinar para essa luta, para cumprirmos essa missão. Para, assim como Paulo disse, nós entrarmos no ringue sabendo no que vamos bater, com direção, com propósito, sabendo o que nós estamos fazendo. Perceba, isso é um treino. Essas disciplinas espirituais visam nos treinar para cumprirmos o propósito de Deus. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Eu tenho falado sobre a oração. Abre aí comigo Lucas capítulo 18. Lucas 18, verso 1. Vamos ler juntos até o versículo 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Diga comigo: orar sempre e nunca desanimar. Esse pode ser o nosso lema aqui da nossa tropa de elite: orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela mesma cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário.
Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele encerra este trecho com uma pergunta: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E esses dois conceitos estão intimamente ligados à oração perseverante e à fé. Me chama a atenção, porque Jesus aqui coloca esta parábola, esta história, e Lucas faz o registro dizendo que Jesus contou esta parábola para nos lembrar o dever. Diga comigo, dever. Dever não é uma opção apenas. Dever não é uma vontade sazonal. Dever é mandamento. Dever é ordem. Dever é compromisso. Dever faz parte da nossa missão. O dever de orar sempre, nunca desanimar. Me chama a atenção. Não é uma sugestão, é o chamado, é a responsabilidade do discípulo. Colossenses 4 diz: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Perseverar em oração. Me chama a atenção, Salmos 2, a partir do verso 7, diz: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Pede-me é a condição para um povo de oração, disposto e obediente. Amparados por essa promessa simples e universal, homens e mulheres do passado gastaram a vida por Deus. Eles oraram e Deus respondeu suas orações. A causa de Deus foi mantida viva no mundo pela chama de suas orações. A oração foi definida como a única condição de mover o reino de seu Filho. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. O mais forte no reino de Cristo é o melhor golpeador. O segredo do sucesso no reino de Cristo é a habilidade para orar. Esse aqui é um trecho do livro Propósito na Oração, de Bounds. É interessante o que ele diz: a oração foi definida como a única condição de mover o reino de seu Filho. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Irmãos, quantas vezes desistimos de orar? Quantas vezes desanimamos? Mas a causa de Deus tem sido até hoje mantida viva no mundo pela oração dos santos. E santos aqui eu não estou falando de imagens, né? Estou falando dos verdadeiros santos da Bíblia. Você e eu, que fomos santificados em Jesus. Amém ou não? A causa de Deus tem se mantido viva no mundo pela oração. A oração é uma dessas disciplinas que nos prepara para a hora da batalha, para entrarmos no ringue e não darmos golpes no ar. A oração é uma dessas disciplinas que nos prepara para ao entrarmos na corrida, não apenas participarmos, mas corrermos como quem ganha o prêmio. Agora tem algo que me chama a atenção. O texto de Tiago, capítulo 5, verso 16, parte B, diz: a oração feita por um justo pode muito em seus
efeitos. Significa que quando um justo ora, a sua oração é eficaz. Ela produz resultados. Então está intimamente ligado a oração à vida de quem ora. Porque o texto diz: a oração de um justo é poderosa. A oração de um justo é eficaz. Os céus escutam as orações de um justo. Isso significa, meus irmãos, que a nossa vida, o nosso caráter é colocado à prova. E se você tem vivido uma vida de caráter diante de Deus, a tua oração é ouvida no céu. E há resultado quando você ora. Achei interessante, agora quando teve o Descend, alguns irmãos estiveram, e no estádio lá em Belo Horizonte, um pastor, amigo, conhecido nosso, Jorge Linhares, ele contando uma história, ele disse: veja, eu fui chamado na casa de uma senhora para orar por ela, e eu cheguei lá e eu disse: eu vou orar por você, mas por que o teu filho não ora? Ele é um cristão, ele está lá na igreja. Aí ela disse: pastor, é que eu não confio na oração dele, ele não vive o evangelho. Aí o filho ali, ouvindo aquilo envergonhado, baixa a cabeça e diz: é verdade, pastor, eu preciso me firmar em Jesus. Eu preciso viver uma vida verdadeira com Cristo. Aí o pastor Jorge Linhares disse para os jovens que ali estavam: vocês precisam viver o evangelho no dia a dia. É legal o estádio, é legal o culto, é legal o ajuntamento, mas vocês têm que sair daqui e viver o evangelho. Me lembra um pouco isso. Deus escuta orações de homens e mulheres de caráter, justos, não perfeitos, ninguém é perfeito, erramos, falhamos, pecamos, mas o justo peca e já se arrepende, o justo peca e dobra os seus joelhos e vai diante de Deus e se lava no sangue de Jesus e muda de vida, e isso agrada a Deus. Portanto, a oração de um justo é poderosa. E aí, quando você anda em justiça, você se torna o quê? Amigo de Deus. Ainda em Tiago, capítulo 2, verso 23, diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Você já pensou ser chamado amigo de Deus ou amiga de Deus? Um homem justo que andava com Deus, chamado então de amigo de Deus, e Deus conta com os seus amigos. Ele disse aos discípulos: eu já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Porque quando você anda com Deus e desenvolve uma vida de oração e de comunhão, em disciplinas espirituais, você se torna amigo de Deus, e Deus entrega aos seus amigos a sua missão, a sua causa, o seu propósito. Amém, meus irmãos? Veja como essas disciplinas nos preparam. A oração, a própria palavra, toda a escritura que é inspirada, ela serve para corrigir, para instruir, para redarguir, para que o homem e a mulher de Deus sejam completamente preparados. O discípulo precisa ser treinado nas disciplinas espirituais. Nunca é tarde para começar. Pastor, eu não sei orar. Você pode começar, você pode aprender, você pode desenvolver. Amém? É interessante como Pedro, depois de andando com Jesus, em certo momento, tendo tentado pescar a noite toda, pescador profissional, conhecia os mares, conhecia a água, conhecia tudo, ventos, clima, etc., não pescou nada. Jesus disse para ele: entra, vai à parte mais profunda, lança as redes. Ele disse: Senhor, tendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E ali nós vimos a pesca maravilhosa. Pedro, em determinado momento, reconhece: Senhor, andando contigo eu percebo algo, eu tenho que confiar na tua palavra. Enquanto oramos, isso está intimamente ligado. Esta fé, esta confiança, amém? E a perseverança.
A oração deve ser perseverante, não apenas sazonal. O discípulo não ora apenas quando tem necessidade urgente, ele ora continuamente, como estilo de vida. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Nunca parem de orar. Perseverem orando. E de novo, e de novo, e de novo. Continuem orando. O Senhor Jesus viveu esta vida, lemos semana passada, texto de Hebreus. Ele ofereceu a Deus aqui uma vida de ações de graças, de orações, de súplicas e de lágrimas. A própria oração no Espírito, a oração em línguas, nos ajuda nesse sentido de orarmos sem cessar, conectados a Deus, 24 horas, em uma vida de oração. Não só isso, a oração precisa ser intencional. Uma oração intencional e dedicada, não uma fala vazia, repetida de maneira mecânica e religiosa. O que move o coração de Deus é a sinceridade e a fé com que nos aproximamos dele. Em Mateus 6, e quando orardes, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque eles cuidam que pelo muito falar serão ouvidos. A oração deve ser intencional. As orações são como bombas que lançamos no céu. Nós bombardeamos os céus de orações. E por vivermos uma vida de comunhão com Deus em justiça, as orações são respondidas. Não no nosso jeito, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, que é o tempo perfeito. O Senhor responderá às orações dos santos. Quem crê, diga amém. A oração está te preparando para a batalha. A oração está nos preparando para a verdadeira luta. Então, meus irmãos, nós devemos crescer em uma vida intencional de oração. Amém? Junto a isso, extremamente ligado, está a fé. É interessante porque na história contada pelo Senhor, no versículo 6, o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar, eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E aqui fica muito claro que não é que o Pai não responda a orações, mas é que talvez já não existe um povo que ora em fé. Alguns desistiram de orar, porque não creem mais. Eu tenho que dizer para cada um de vocês, para mim também, nós precisamos nos livrar de toda a incredulidade. Hoje pela manhã o pastor citou aqui, muitas vezes o diabo ele fica dizendo: não adianta orar, o que tu vai perder tempo com isso? Orar pela tua família, orar pelos teus vizinhos, orar por essa cidade, orar por esse bairro, o que adianta? A maldade tem crescido, as pessoas se envolvido com religiões e etc. É tudo mentira. Aliás, o diabo é mentiroso e mente desde o princípio e é pai da mentira. Persevere em oração, Deus responde orações. Pode não ser do nosso jeito nem do nosso tempo, mas o nosso Deus responde a orações dos santos. Nós precisamos nos livrar dessa incredulidade e perseverar em oração. É interessante porque quando Jesus está dizendo isso, Ele está dizendo: aqueles que perseveram orando, como esta mulher ficou batendo na porta do juiz, demonstram fé. Quando você insiste, a lógica ela é clara. Se nós oramos com insistência, nós estamos provando que acreditamos naquele a quem nos dirigimos em oração. Se nós insistimos e batemos e continuamos a bater, e pedimos e continuamos a pedir, e buscamos e continuamos a buscar, é porque a nossa oração prova que nós cremos. É uma prova de fé. É isso que Jesus está dizendo.
Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque a prova da fé está naqueles que o buscam, que perseveram, que continuam. Amém ou não? O texto de Hebreus 11, verso 6 diz: mas sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é ser galardoador? É ser presenteador, abençoador. Significa que quando nos aproximamos de Deus, nós devemos crer que Ele nos abençoa, que Ele nos presenteia, que Ele responde às orações. Então a oração e a fé precisam andar intimamente ligados. Uma oração perseverante, dedicada, é o treino do discípulo. A fé, a oração e saber que nós estamos em uma missão para cumprir o propósito de Deus. Então, irmãos, eu quero continuar falando sobre princípios como esse. Pessoal, o louvor pode subir. Palavra rápida. Eu quero continuar falando sobre princípios como esse, que nos treinam. Mas não te esqueça, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Jesus te salvou para uma missão e para um propósito. Nós precisamos cumprir efetivamente, completamente o nosso propósito. Nós temos uma missão: ganhar esta cidade para Jesus. E nós temos que trabalhar até o final, fazendo o máximo para ganharmos o maior número possível para a glória de Deus. O resultado, tá, mas quantos nós vamos ganhar, pastor? Será que a gente vai ganhar a cidade inteira? Deixa o resultado com o Espírito Santo. Ele nos deu uma missão, a gente tem que cumprir a nossa missão, e Ele vai cumprir a missão dele. Mas nós precisamos cumprir a nossa missão. E para cumprirmos, existe um treino em oração, em palavra, em comunhão, em fé. Aí eu te faço a pergunta, irmão: você se contenta em só participar? Você se contenta em só ser um mero soldadinho raso? Ou você quer ser tropa de elite? Você quer ser um ranger? Você escolhe isso. A.W. Tozer diz isso: há uma semente que brota e dá 30 por 1, outra que brotando dá 60 por 1, e outra que brotando dá 100 por 1. Mas quem é que define a frutificação? Quem é que define se vai dar 30, 60 ou 100? E A.W. Tozer diz: somos nós. Depende da nossa entrega, depende da nossa dedicação. Irmãos, não tem a ver com salvação. Eu não estou orando para ser salvo, eu já fui salvo. Eu não estou lendo a Bíblia para ser salvo, eu já fui salvo. Eu não estou vivendo disciplinas espirituais para ser salvo, eu já fui salvo. Eu estou fazendo isso porque eu estou treinando para ser tropa de elite no exército de Deus e para cumprir a minha missão, porque Ele nos salvou para uma missão. Quem entendeu pode dizer amém. Então, a partir de hoje, eu quero que você tenha um olhar diferente para a oração, para a palavra, para a comunhão, e que você entenda que o Espírito Santo está treinando você em todas essas coisas para usar você e cumprir o propósito de Deus. Baixa a tua cabeça onde você está. Senhor Jesus, a tua palavra ela foi enviada. E a minha oração é para que cada coração aqui receba a palavra, o seu mais íntimo. Que cada um aqui possa, Senhor, acolher com mansidão a palavra. Que ela gere frutos. 30, 60, 100. Mas eu também te peço, Senhor, desperta homens e mulheres aqui, jovens, anciãos, adultos, com um desejo, não apenas de participarem da corrida da fé,
mas serem ganhadores. Não apenas fazemos parte do teu exército, mas queremos ser tropa de elite, Senhor. Entendendo que nós estamos sendo treinados, e as disciplinas espirituais vêm para isso, nos treinar. É a academia de Deus, é a faculdade de Deus, para que nós possamos ser úteis e cumprir a nossa missão. Então desperta homens e mulheres aqui, Senhor. Nós não estamos aqui para virmos à igreja, nos sentirmos apenas melhores hoje, amanhã voltarmos àquela vida antiga e as mesmas práticas e conduzirmos a nossa vida do jeito que achamos melhor. Não, o chamado é: vinde após mim. E aí, deixando tudo, te seguimos, deixando as nossas ideias, os planos nossos, e rendendo tudo a ti, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, para que nós possamos cumprir o teu plano, Senhor, os teus sonhos para nós, aquilo que tu tens para cada um, Senhor. Rendendo a nossa vida, vivendo como crentes, em tudo, mudando a roupa, as palavras, o olhar, o jeito, a maneira de tratar as pessoas. Passa por tudo, Espírito Santo. O Senhor está nos treinando para vivermos o teu propósito. Se você quer, diga: Senhor, eu quero ser tropa de elite, eu quero ser Ranger, eu quero ser alguém bem treinado, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero amadurecer, eu quero mais. Fale a Deus: eu quero mais, Senhor.